Em Mateus 6, de 16 a 18, Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aqui ele estava falando principalmente dos fariseus, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eles queriam que todo mundo soubesse disso. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Em primeiro lugar, entendemos que o jejum não é algo que você pratica somente trancado, isolado, distante de todo mundo. Embora muitas vezes podemos jejuar dessa forma, nós algumas vezes vamos ter que conviver com as pessoas, principalmente quando estamos falando de um jejum prolongado. Nem sempre dá para estar isolado. Quando isso acontece, Jesus está dizendo: venha a público sem demonstrar isso. Você não precisa ficar com o rosto desfigurado, você não precisa ficar se comportando, agindo como quem tem dó de si mesmo e quer que as pessoas percebam isso. Aqui Jesus está falando de uma motivação errada, de alguém que jejua porque quer que as pessoas vejam. Jesus diz: já receberam a sua recompensa. Ou seja, quando eu e você jejuamos com uma motivação errada para ser visto pelos homens, Jesus está dizendo: sua única recompensa é aquilo que você está buscando. Já foi visto. Talvez alguém até falou bem de você, te aplaudiu e é só, não vai passar disso. E diz: mas se você fizer em secreto, se você não fizer questão nenhuma de aparecer ou de ser reconhecido, e a sua motivação for agradar a Deus, então Deus que está vendo isso vai te recompensar. Obviamente, os benefícios do jejum que retratamos na aula anterior, os resultados, eles podem ser fortalecidos ou eles podem ser abortados por uma atitude certa ou errada. Portanto, não adianta apenas reconhecer que o jejum é algo a ser praticado. Não adianta só a gente saber que ele pode produzir resultados e que tem benefícios. Mas precisamos entender que se não for feito da forma correta, os resultados podem ser comprometidos e podem ser abortados. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Já percebemos que Jesus não está falando do jejum em si, mas da motivação, da maneira como fazemos. E concordam com isso as palavras do profeta Isaías. Quando no capítulo 58, no versículo 3, a Bíblia mostra uma pergunta e uma indagação que eles faziam ao Senhor: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Mais uma vez vemos a relação entre jejum e afligir a alma. Mas aqui a pergunta é: por que nós estamos jejuando e o Senhor não está atentando? Por que nós estamos afligindo a alma e o Senhor não leva em conta? Então percebemos que há jejuns onde a intervenção de Deus não vai se manifestar, onde Deus não vai dar valor algum àquilo, onde nós não vamos alcançar resultado nenhum, mesmo tendo jejuado. Porque na verdade o que produz resultado não é mera e simplesmente o fato de jejuar. Mais um argumento para mostrar que aquela ideia do sacrifício e de se tornar merecedor não é verdade. Porque se o jejum produzisse resultado só pelo sacrifício, então qualquer tipo de jejum estava valendo. Mas quando quebramos princípios que deveriam estar funcionando no reino espiritual quando jejuamos, e um deles, na verdade, é nos humilharmos, não é nos promovemos como os fariseus queriam fazer. Quando quebramos esses princípios, nós anulamos o poder de resposta. Nós comprometemos os benefícios. Então vamos olhar para esse texto. A resposta de Deus: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus claramente está dizendo: vocês estão errando. E um jejum dessa forma não vai produzir resultado. O que mais uma vez entendemos, e eu quero reforçar, quero ser repetitivo nisso, não é o jejum em si que produz a intervenção. É o coração que nos leva a jejuar, é o tipo de fé que exercemos, é o posicionamento correto diante de Deus. Verso 5 de Isaías 58. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto,
e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas. A tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Nós lemos aqui até o versículo 11 de Isaías 58. Nós precisamos entender que Deus não está dizendo que o verdadeiro jejum não é abstinência de alimento, e sim, então, vamos só vestir o nu, dar de comer ao pobre. Isso são práticas da vida cristã que, obviamente, também devemos fazer. Deus, através do profeta Isaías, está nos dizendo que o verdadeiro jejum é aquele onde os interesses de Deus são colocados em primeiro lugar antes dos nossos. Onde um tempo de oração, onde abrimos mão de uma necessidade básica para a sobrevivência, que é o alimento. Há uma mensagem sendo declarada, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é mais importante do que nós. Nós nos humilhamos diante do Senhor para entrar num lugar de dependência. Nós estamos valorizando mais o Senhor e as coisas espirituais do que as naturais. Agora, as pessoas paravam de comer, mas não interrompiam o seu trabalho e os seus afazeres, que era o seu anseio e avidez por lucro e não só por sustento. O Senhor está dizendo, ao mesmo tempo que vocês querem que eu faça algo por vocês, vocês não estão nem aí com as pessoas à volta. Vocês não estão ajudando o necessitado, vocês apontam o dedo, entram em rixa, acusam uns aos outros, e nós precisamos entender a perspectiva bíblica. Por exemplo, o perdão. O Senhor disse, se você não perdoar ao seu próximo, você também não será perdoado. O que Deus está dizendo? Que quando ferimos as pessoas à nossa volta, no nosso relacionamento, quando criamos problemas nos relacionamentos na horizontal, nós vamos criar um problema na vertical. Deus está dizendo que o jejum não é a varinha de condão para bater no problema e fazê-lo desaparecer. Ele tem que funcionar em linha com todos os outros princípios e mandamentos da palavra de Deus. Na verdade, ele faz parte de um conjunto de fatores e princípios que funcionam juntos, que cooperam para que os resultados aconteçam. Agora, que há resultados, nenhum de nós pode negar. Quando Deus diz, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Clamarás e o Senhor te responderá. Todas essas declarações nos mostram aquilo que Deus não apenas pode, mas o que Ele quer fazer. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado. Há bênçãos, há benefícios e há resultados, mas eles só serão liberados quando nós tivermos uma atitude correta. Ao longo dos séculos, os santos da igreja entenderam que quando deixavam de comer, uma coisa boa que poderiam fazer é o alimento que eles deixavam de consumir durante o tempo de jejum. Eles poderiam investir na vida de outros que estavam passando necessidade. Isso significa que nós podemos combinar literalmente jejum com a ação social e caridade, sim. Mas significa o quê? Que nós temos que ter um estilo de vida que não é egoísta e nem individualista. Ou seja, eu não preciso fazer isso só no momento que eu estou jejuando. Socorrer o necessitado tem que ser parte do meu estilo de vida, assim como jejuar tem que ser parte do meu estilo de vida. E na verdade eu não posso jejuar como quem sugere a Deus uma coisa, mas o meu estilo de vida contradiz o que eu estou tentando sugerir com o jejum, de que ele é mais importante, de que eu vivo na dependência dele. Ou seja, o jejum tem que ser parte de um contexto, de uma verdadeira devoção, de uma verdadeira rendição a Deus, para que ele possa produzir resultados. Porque senão, em vez de benefícios, nós, na verdade, estaremos apenas nesse lugar onde não há intervenção alguma, onde nada acontece. Porque o jejum, ele não produz resultados só pelo jejum, mas pela ativação dos princípios corretos. Então, a atitude correta vai nos ajudar. Anos atrás, Deus me corrigiu. Eu fiz um jejum de 21 dias. Queria buscar o Senhor, queria entrar num lugar mais profundo em Deus. E algumas semanas depois de ter terminado o que na época foi o maior jejum da minha vida, o Espírito Santo me corrigiu.
Ele diz, você está tentando apenas bater os seus recordes, né? A sua motivação do jejum está errada. Você está tentando valorizar aquilo que você faz e o seu anseio por mim não aumentou em relação ao que você tinha antes do jejum. Muitas vezes nós podemos levar uma correção ao extremo, eu acabei fazendo isso. Depois de Deus ter me chamado a atenção, eu passei 10 anos sem nunca mais ter feito nenhum jejum prolongado. Até que recentemente voltei a pregar uma mensagem que Deus me deu depois daquele jejum. Tive uma experiência marcante, isso produziu uma mensagem, um livro que é uma das coisas mais importantes que Deus me confiou a repartir com a minha geração, que é quando eu falo sobre chegar ao lugar onde nada mais importe. E eu me lembro do dia em que estava compartilhando essa mensagem com a minha igreja, 10 anos depois do ocorrido. E eu contando como tinha sido aquela experiência quando Deus me deu a palavra. E naquela hora, enquanto pregava, o Espírito Santo falou comigo. Essa experiência foi liberada depois do seu jejum. Eu levei um susto. Eu lembro que no meu íntimo eu retruquei a Deus, mas eu achei que não tinha valido nada o jejum, porque o Senhor falou que minha motivação estava errada. O Senhor disse, o fato de corrigir a tua motivação para te ajudar a entender como melhorar, não significa que você não estava tendo resultado algum. Porque muitas vezes nós vamos a extremos. Ah, se eu não tenho certeza de que a motivação está 100%, também não vou nem jejuar. Deixa eu te dizer algo, nós podemos ir corrigindo o nosso coração antes, durante e depois do jejum. A prática do jejum precisa ser intensificada. Foi depois desse entendimento de que ele produz resultados, de que ele produz liberações de Deus na nossa vida, que nasceu novamente no meu coração um anseio por um jejum prolongado. E eu acabei fazendo nesse ano, 10 anos depois, sem nunca mais ter feito um jejum prolongado tão intenso. Eu acabei tirando o período de 40 dias de jejum na água. Dessa vez não com a motivação de quebrar o recorde. Dessa vez com a motivação de dizer, Senhor, eu quero mais daquilo que o Senhor tem, eu quero experimentar o Senhor de uma forma mais madura. Alguém me perguntou, pastor, o senhor teve uma experiência sobrenatural marcante no jejum? Falei, lá naquele de 21 que Deus chamou a minha atenção, no 12º dia, Deus me deu uma palavra que foi um divisor de águas no meu ministério e me orienta até hoje. Mas eu falei para essa pessoa, se você está me perguntando se algo do gênero aconteceu na experiência dos 40, não. Mas a sensação que eu tenho, falei para ele, que o impacto, que a mudança no meu relacionamento, né, com Deus, na minha mentalidade, no meu ministério, foi muito mais forte, fazendo agora com a motivação correta, do que aquele onde eu tive uma experiência especial. Algumas experiências, elas podem de fato ser marcantes, mas o resultado do jejum precisa ser maior do que apenas daquelas experiências que nós mensuramos. Eu colho coisas, intervenções da parte de Deus, de jejuns que fiz, às vezes muito tempo depois. E às vezes o Senhor me fala a respeito daquilo. Tem intervenções que nós experimentamos que nós nem vamos saber. O fato é que há benefícios, há intervenções, há manifestações de Deus e que nós precisamos ajustar as motivações. Ajustar a motivação é algo muito pessoal. Porque o que pode, na verdade, levar uma pessoa a sucumbir numa motivação errada, talvez não tenha o mesmo fascínio sobre o outro. Por exemplo, naqueles 21 dias eu fiz questão de não falar para ninguém, né, que eu estava jejuando, o que eu estava fazendo, a não ser pessoas no convívio que percebiam vários dias sem comer e a gente precisava dar uma explicação. A minha motivação não era simplesmente aparecer como a que Jesus confrontou de um fariseu. Mas aquele anseio de quebrar o recorde, de dizer para mim mesmo que eu estou indo cada vez mais longe, porque eu comecei testando os limites do meu corpo aos poucos, jejuando uma refeição, depois parte do dia, um dia, depois mais dias e cada vez mais dias. Então, me lembro, depois de ter feito um jejum de 3 dias que eu estava tão empolgado, e alguém disse, e você ficou só na pior parte. Né? O jejum vai ficar bom depois do 5º dia, depois do 7º dia, porque aí passou o mal-estar e cada vez eu queria ir testando os limites do meu corpo, o quanto eu podia suportar. Então, sem que eu percebesse, essa ideia de vou mais longe, vou quebrando recordes, ela se tornou uma motivação errada. Isso não significa que possa ser a sua, mas cada um de nós precisa ter a sensibilidade, porque uma motivação errada nos rouba. Talvez ela não tenha roubado você de todos os benefícios do jejum, mas ela limita aquilo que você poderia experimentar. Então é muito importante que a sós com o Senhor, a gente procure não apenas se avaliar. Eu sei que isso é bíblico, o autoexame, né? Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas eu gosto de usar uma expressão de que melhor do que o autoexame é quando complementamos com o exame do alto. O salmista diz lá no Salmo 139, sonda, meu Deus,
conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E nós precisamos desse tempo a sós com Deus. Precisamos avaliar o nosso coração e conduta pela palavra de Deus. Precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo para perceber se podemos ou não estar errando nas motivações. E muitas vezes nós vamos errar, inclusive tentando fazer um jejum, que às vezes podemos sucumbir. Maher Shavda, naquele livro que mencionei, né, do Poder Secreto do Jejum e Oração, ele diz que num desses vários jejuns que ele fez de 40 dias, uma ocasião ele estava no 18º dia sem comer absolutamente nada, só na água, e ele abriu um armário, coisa que às vezes fazemos na força do hábito. Ele abriu um armário na casa dele, na cozinha, e achou escondido uma coisa que ele gosta muito, um pacote de batatas fritas. E quando ele viu aquilo, disse que ele não aguentou. Ele abriu e não conseguiu provar uma ou duas, ele acabou comendo o pacote todo de batatas fritas. E disse que alguém lhe perguntou, bom, depois disso você então começou tudo de novo? Ele falou, o quê? Eu fiquei 18 dias na água, comi um pacote de batata frita, mais 22 dias na água, e você deve me dizer que isso não valeu? Né? Ele disse que falou para a pessoa que perguntou, alguma vez você comeu só um pacote de batata frita em 40 dias? Né? Mas apesar de ser divertido, ele mostra como muitas vezes a gente pode falhar e tropeçar. Eu mesmo tive uma experiência. Né? Anos atrás, no início do meu ministério, reuni vários dos líderes que estavam debaixo da minha supervisão do meu ministério, nos trancamos numa chácara para 3 dias de jejum. No segundo dia, a gente tinha o hábito de ficar se provocando, falando em comida, e nós não aguentamos. Eu fui o primeiro a entrar num carro, sair, trazer x-salada para todo mundo. Né? E alguém falou, misericórdia, como quem diz, e trata a situação, estou escandalizado. Eu falei, amigo, pelo menos nós jejuamos 2 dias antes do x-salada, você fez o quê? Né? Há situações onde a gente pode tropeçar. Me lembro de uma ocasião, no meio do primeiro dia de jejum, eu esqueci e comi uma banana, simplesmente esqueci que estava jejuando. Eu me lembro do desespero depois, não era para ter feito isso. Mas nós vamos aprendendo com erros e acertos. Eu não estou falando desse tipo de erro. Não aguentei, não suportei. Estou falando principalmente sobre motivação. Mas até esse tipo de erro, às vezes, denuncia a nossa motivação. Quando estamos bem alinhados com o Senhor, com o seu propósito, com a direção do Espírito Santo, normalmente nós não sucumbimos a esse tipo de erro. E acredito que ele também pode ser um fator que nos ajude a avaliar. Eu me lembro que naquela ocasião eu queria que todo mundo jejuasse para ter a experiência. É óbvio que muitos daqueles estavam ali, não estavam prontos e preparados, nunca tinham feito um jejum daquele tamanho. Mas hoje a minha maior preocupação não é apenas cuidar para que a gente não erre tropeçando em relação a como jejuar no aspecto físico, mas principalmente na questão da motivação. Avalie sempre o seu coração. Seja sensível ao Espírito Santo. Avalie sempre os princípios bíblicos sobre o jejum e veja se você está alinhado com eles. Porque se você estiver alinhado, haverá bênção e bons resultados. Se não, você vai sabotar aquilo que poderia experimentar como benefício e como resultado.